tarde, gente. Olá. Olá. Faz tempinho aí, né? Faz uma semana. Aquele momento de lágrimas. Ou não. Aquele momento. Felicidade. Ou não, novamente. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Que é a parte importante. Que às vezes eu acho que eu esqueci de ligar o microfone e aí fico aqui falando sozinha. É estranho. É estranho. Vocês estão bem? Tá todo mundo inteiro vivo, passando por essa situação de quarentena sem passar raiva? Ou vocês estão passando raiva? Tipo eu. Por favor, não passem raiva. Não fiquem estressados por pouco, tá? Acho que essa é a regra do dia da vida. Passando raiva também. É nóis. A cada vídeo que eu vejo eu fico tipo... Aquela coisa, né? Você fica assim, tipo... 2 semanas. Eita. Vixe, Maria. Aí tem aquela coisa da complicância da vida. A complicância da vida meio tensa. Mas 2 semanas? 2 semanas é muito tempo. Jesus. Fica tirando a internet todo dia. Meu Deus. Isso é péssimo. Meu pai. Ó, deixa eu fazer um comentário pra vocês, tá? Eu devo ter falado disso na aula passada, mas eu acho justo voltar nesse ponto. Não esqueçam, para quem estiver tendo problema com o ZBrush, tá? Que semana passada, mais especificamente no sábado, dia 30, se eu não me engano. Foi dia 30. Teve um problema do ZBrush. Então, digamos que ele não estava conseguindo fazer a conexão do software que vocês têm pro site. Então, teve essa tretinha aí básica e incrível, maravilhosa e mística. Então, quem estiver tendo esse problema, que basicamente ele mostra uma mensagem para vocês falando, olha, não estou conseguindo logar, não estou achando a sua conta na Pixologic, dá uma olhadinha nesse textito aqui. Se eu não me engano, é uma versão do ZBrush que ele atualiza, alguma coisa assim, tá? Vocês não vão perder os arquivos que vocês estão trabalhando. Isso é só caso realmente tenha dado algum problema muito grande e ele realmente não estiver mais abrindo, tá? O que aconteceu com uma boa quantidade de pessoas naquele momento. No meu aqui só não aconteceu porque é a versão da Saga que eu estou usando, mas, tá? Caso tenha acontecido, é bom aí dar uma olhadinha nesse indivíduo. Beleza? Até aqui tudo bem. Aquele momento, eu imaginei que fosse isso. A Gabs me mandou uma foto no WhatsApp, aí eu fiquei assim, não é mesmo? Indivíduo treteiro. Ele não tá querendo perder a... Falei assim, nossa, você acha que o ZBrush, o Maia, é indivíduo treteiro? Deixa eu tretar aqui, tá faltando a minha treta. Então, belezinha, enquanto é isso. Foi um problema da Pixologic, eles vão arrumar, ok? Deixa eu tirar o fundo aqui. Então, ó, é esse site aqui. Ok? Tá? Não é nada demais, é só realmente uma atualização e ele volta a funcionar normalmente. Não é porque a versão de vocês expirou, é só essa treta que aconteceu. É relativamente mais tranquilo de resolver. Eu surtei uma semana por causa disso? Sim, eu surtei porque até sair essa notícia aqui, acho que teve uns 4 dias que a gente não achava nada sobre, foi levemente desesperador. Ficou tipo, o que tá acontecendo? Tá pegando fogo. Mas, pelo menos aí, ó, pelo menos esse mal a gente sobrevive aí e passa relativamente ileso. Ok? Vamos lá, vamos conversar sobre planejamento com vocês. Seguinte, nós temos, para o final do módulo, para a alegria ou tristeza de alguns, nós temos 3 semanas. Exatamente. Então, a gente tem aqui 10, 12, 17, 19, 24 e 26. O que isso significa para a gente agora, efetivamente?
Primeira coisa que a gente está terminando o módulo, então, parabéns pra gente. E segunda, esse finalzinho do módulo, ele vai pegar um pouco de outros softwares também. Então vamos com calma, ninguém surta ainda, tá? Vamos lá. Hoje, especificamente, eu vou continuar no ZBrush, eu vou mostrar umas coisas para vocês que podem ser interessantes, tá? Tem uns pincéis ali, eu quero ver os trabalhos de vocês, então hoje nada muda. No dia 12, eu não sei se vocês se recordam, mas nós chegamos a fazer uma introdução de como seria você trazer alguma coisa do Maya para o ZBrush. E aí até comentei, né, que você podia entalhar, fazer detalhes, modelar um móvel ou alguma coisa que você modelasse lá, para deixar ele mais interessante, um pouco mais legal. No dia 12, eu vou voltar a bater um pouco nessa tecla, tá? Então eu vou voltar na história do Maya, como pegar um objeto e trazer para o ZBrush para a gente deixar ele mais interessante, mais perfeitinho, mais detalhamento, blá 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 blá. Só que nós fizemos a ida. Então a gente saiu do Maya e foi para o ZBrush. A gente não viu ainda como voltar. Então a gente precisa terminar esse ciclo. Então, provavelmente no dia 12 eu já começo essa conversa com vocês de como fazer essa transposição. Então, como eu vou voltar para o ZBrush, para o Maya. Por quê? Aí pode ser um questionamento interessante que vocês façam. Nossa, mas por que eu vou querer voltar para o Maya? A animação. Então, sei lá, tudo bem, o cenário talvez nem tanto, ainda que seja interessante ter ele mais detalhado, mas o personagem tem uma chance grande de vocês quererem levar depois para animar. E para a gente fazer esse caminho, a gente tem que pensar realmente nos processos, nos procedimentos. Ok? Tá? Ok por enquanto. Tem uma ferramentinha no Maya, que eu sempre esqueço o nome dela, é Quad Draw, se eu não me engano, que foi uma ferramenta que a gente não viu lá no começo, no 3D1, justamente porque eu já sabia que a gente ia precisar dela agora, tá? Que é uma ferramenta que ajuda a mexer na malha do seu modelo, que facilita um pouco o processo. Então, eu vou um pouco mais devagar para a gente conversar sobre isso, ok? A ideia é fazer essa transposição. A mesma coisa para o personagem, então mostrar algumas coisas que seriam legais para a gente fazer para levar esse cara para animar, ok? E, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. E eu vou dar uma entrada num software chamado Substance Painter, que é um software de texturização para 3D. Então, novamente, calma, respira, fiquem tranquilos, ok? Nada de correria, eu fiz o planejamento justamente para encaixar tudo certinho e ter tempo de execução, que no momento é uma coisa bonita, beautiful. Então tá tudo certo por enquanto, estamos aí dentro do esperado. Só uma última coisa que eu gostaria de comentar, eu não sei se vai aliviar ou não, mas eu acho interessante já falar. O nosso próximo módulo, então dia 1º, nós entramos em animação tridimensional, então animação 3D. O ideal seria que a gente conseguisse levar os personagens de vocês para animar. Só que eu sei que é um processo longo. Vocês vão ver nas próximas aulas, a gente vai conversar. Então, ele é, entre aspas, fácil de você entender, só que é algo que demanda tempo. Às vezes a modelagem não está pronta, às vezes ele demora um pouco mais para você fazer as correções. Então, no módulo de 3D, não se preocupem, porque se vocês não estiverem com o modelo pronto, eu vou deixar um modelo para vocês animarem, ok? Então, não precisa surtar, não precisa correr para fazer as coisas, ok? Não precisa surtar, literalmente, porque eu vou fornecer, ok? Provavelmente a gente tem até mais de uma opção, porque vai ser interessante. Então, para animar, vocês não precisam ter exatamente o personagem de vocês. É legal que vocês observem bastante o que eu estou fazendo para caso, né? Assim, tem mais alguns meses, então, de animação. Então, se vocês acharem legal mais para frente continuar com esse processo, tá? É legal fazer. Ok? Que dá para passar, fica interessante, por aí vai. Beleza? Acredite, eu não vou nem falar nada sobre 3D, eu já fui chamada de traidora do 2D, que eu tava me bandiando pro lado do 3D, eu vou ficar tipo, 4608A, vai ter vingança, é só isso que eu digo. Vai ter retorno, vai ter retorno assim, ó, hoje vai ter o retorno, aquele momento.
Ficar pegando pesado nas aulas de ilustração. Agora, eles resolveram falar que eu tava me bandeando pro 3D, enquanto eles têm aula de 2D. Se ferraram. Só digo isso. Zoeiras, tá? Beleza? Então, realmente, fiquem tranquilos, ok? Vai ser um processo bem de boa. Eu tava pensando, para a próxima aula, ou fazer um cristalzinho desses meio bonitinhos, ou fazer um móvel no Maya, que é relativamente tranquilo, e trazer pra cá pra gente ver. Relaxem, respirem, tá? Sério, de verdade. Tranquilidade. As coisas vão fluir de boinha. Beleza? Tudo bem? Até aqui. Mais alguém tá com sono? Mais alguém gostaria de se manifestar, falar como foi a sua semana, fazer aquela sessão de terapia? Como estamos? Aliás, deixa eu comentar um negócio, enquanto vocês pensam aqui rapidamente. Eu estava dando uma pesquisada em umas coisas, agora há pouco, aquele momento, né? Que é legal. E quanto mais conhecimento, mais interessante a vida fica. Eu estava vendo, tem como você pegar o Polypaint, que é aquele sistema de pintura que a gente fez no ZBrush, e você também poderia exportar ele para o Maya. Então, caso você tenha gostado muito da sua pintura aqui, você pode pegar ela e jogar para lá. Tá? Não precisaria do Substance Painter, por exemplo. Ok? Estamos vivos, por enquanto. Sobrevivendo. A minha setinha do mal aqui, ó. Essa fofa. Ó, eu quero mostrar umas ferramentas que... Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. A ideia não é que vocês fiquem bravos. Mas pode acontecer, então peço desculpa. Vou criar uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha ou um cilindro? Vai ser um cilindro, ó, para variar um pouquinho. Vou colocar um cilindro aqui para fazer uns testes, tá, de ferramenta com vocês. Vou apertar aqui a letra T para habilitar a transformação. E dar o Make Polymesh 3D para eu conseguir mexer, certo? Então, nada demais, só criei um objeto aqui do nada para a gente conversar sobre ele. Então, quando eu aperto a letra B, só fazendo a revisão, né, a gente acessa toda a cartela de pincéis que a gente tem aqui. E aí, eu não sei se alguém mexeu nisso daqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Curve Strap Snap. Eu não vou nem falar o que parece, que isso aqui me recorda aulas de biologia. Mas, sei lá, parece alguma coisa assustadora aqui no meio, ó, do rolê. Alguém chegou a brincar com essa ferramenta, testar por acidente, encostou nela, espirrou e ela abriu? Alguém? Eu vou até fazer uma carinha feliz nela aqui, ó. Alguma viva alma. Vou continuar fazendo carinhas aqui, ó. Eu nem tô vendo como é que as carinhas estão ficando ali. Tô tipo, oh Deus, carinhas fofas. Bom, acho que ninguém mexeu. Nem cheguei perto. Justo. Bom, o que isso aqui faz por você? Essa coisa bonita aqui, ó. Quando você clica nela, aí o coisa some. Oh, Deus. Dependendo do tamanho do seu pincel, eu vou deixar ele um pouquinho aqui menor. Se você clica, segura e arrasta, ele está desenhando meio que uma trajetória. Certo? Quando eu soltar, ele cria esse segmento de massa, seguindo a trajetória. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Se eu vier aqui, por exemplo, e fazer isso aqui, ó, percebam que ele grudou esse segmento na minha massa. Se eu venho aqui com o mesmo pincel, ó, dou uma pequena distância, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas quando eu deixo esse pincel muito longe, ele não cria a linha de link com a massa. Quando eu chego relativamente perto dele, ó, ele cria essa linha azul que me permite continuar o traço. Ó. Então, eu consigo criar um segmento de massa que pode ser interessante, por exemplo, para você criar pedaços de roupa, cinto. Cadarço, acho que é forçar muito a barra, pelo menos com esse, naquele momento. Mas olha que interessante.
elastiquinho de pulso. Ó, ele faz essa volta, né, no objeto que você tem selecionado. Então, pode ser uma coisa interessante. Os pontos, então o verdinho ali, se você clica, segura e arrasta, você consegue reposicionar, ó, esse segmento. Então, vamos supor que você criou isso daqui, e aí você falou, ok, gostei disso, mas eu quero que ele fique separado. Aqui, ó, quando eu crio ele, quando eu uso a ferramenta, ele aplica no meu objeto e fica aqui tudo na mesma subtool. Só que a parte original do meu objeto, ele foi protegido por uma máscara a partir do momento que eu apliquei a ferramenta. Isso significa que eu posso separar isso de maneira um pouquinho mais fácil. Como ele protegeu com a máscara, se eu venho aqui na opção de Split, que fica dentro de Subtool, eu tenho a opção de separar as partes que não possuem máscara. E aí, em teoria, ó, ele pega aquele segmento e separa em uma Subtool, para você modelar de maneira isolada. Então, isso daqui depois, se você pegar Move, ferramenta de massa, suavização, você consegue criar esse formatinho aqui. Mas, entre aspas, de maneira um pouquinho mais fácil, né? O formato vazado. Ok? Tiara, a bandana, acessórios, de maneira geral, são interessantes de serem criados dessa maneira. A única treta é que... Deixa eu abrir lá a Jurema para a gente dar uma observada. Cadê a Jurema? Se você pega um objeto, então, por exemplo, vou selecionar aqui a cabeça dela. Vou pegar a mesma ferramenta, então vou lá B, Curve Strap Snap. Ó. Se tiver aqui com a simetria, em teoria você consegue executar da mesma maneira. Então, até com a simetria também funciona. Aquele momento. Protegeu com a máscara. Você pode ir lá na opção de Split e Split Unmasked Points. Ó, aí ele separa a peça bonitinho da cabeça do indivíduo. Tudo bem? Então, assim, são coisas que podem facilitar o processo em alguns pontos. Então, pode ser interessante da gente avaliar para uso, caso vocês achem legal. Deixa eu tirar só esse cabelo da Jurema aqui, que não faz sentido estar ali. Tudo bem por enquanto? E, olá, Arthur. Você tem aqui o Curve Strap Snap, que faz esse sentido. E tem... aqui no momento, né, estou protelando de fazer esse sapato aqui há muito tempo. Tem o Curve Tube. Então, tem opções ali que funcionam de maneira relativamente semelhante. O Curve Tube, ele faz tubinhos. Deixa eu vir aqui, por exemplo, do pé dela. Diminuir o tamanho. E desligar a simetria, né? Ele faz tubos. Então, segmentos que você poderia usar, por exemplo, para fazer. Assim que eu conseguir, né, acertar o relevo, vai ser interessante. Mas que você pode usar para fazer cadarço. Tá? Beleza? Então, são ferramentas legais para vocês terem aí em mente. Então, aqui, ó. Cadê o nosso amigo? Curve Strap Snap e Curve Tube. Então, são duas ferramentas aí relativamente interessantes. Sai um pouquinho, né, das que a gente está acostumado a usar, mas pode ser interessante aí em casos de necessidade. Fora esses, vocês têm também, esse aqui eu provavelmente cheguei a comentar, mas tem esses IMM, que lindo, né, parece chocolate, que são basicamente ferramentas com objetos prontos
que você pode inserir dentro da modelagem. Então, tem alguns ali com peça de roupa, tem com parte de elementos mais industriais. Eu esqueci o nome de Jesus. Ah, parafuso. Ô, Senhor. Parafusos e por aí vai, ó. Então, se eu clico na ferramenta, ele abre para mim uma aba superior com objetos que poderiam ser ali, no caso, inseridos dentro aqui da minha modelagem. Então, tem aqui fivela. Gente, eu não faço a mínima ideia dos nomes dessas pecinhas aqui. Mas, né, estamos aí. Então, por exemplo, se eu quero colocar uma fivela aqui, na região da barriga dela. Deixa eu desligar a simetria. Ó, clico, seguro e arrasto. Ele insere esse objeto para mim já pronto, ó, já modelado, obedecendo aquele mesmo esquema. Então, ele também, a partir do momento que eu insiro esse objeto pronto, ele protege o resto da minha subtool, para que, se eu quiser separar, que eu possa vir aqui na opção de Split e separar aquela peça. Então, deu um split, foi para uma subtool isolada. E aí eu poderia, ó, manipular essa peça de maneira individual. Tudo bem? Deixa eu deletar essa fivela, porque ela não faz sentido algum estar aqui. Tudo bem por enquanto, gente? Então, são coisinhas interessantes da gente avaliar, que podem ser aí, deixar a modelagem um pouquinho mais rica. Esse meu tem até zíper. Tem até zíper. O zíper eu ainda nunca usei. Mas, ó, tem até zíper nesse rolê. Aquele momento. Imagens de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Diminuir esse pincel aqui. Yay! Dá pra fazer um zíper. Gente, imagina quanto tempo você levaria para fazer um zíper se não tivesse essa ferramenta. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma vontadezinha de chorar só de pensar nisso. Eu modelando dente por dente, eu acho que provavelmente eu teria um treco histérico. Potencialmente eu teria um treco histérico. Beleza, Marcel. De buenas. A internet tá trolando nos sutros. Bastante até. Mais do que eu gostaria. Mas tá tranquilo, beleza. Alguém tem algum questionamento sobre essas ferramentas? Vocês querem fazer algum comentário? Como estamos? Por enquanto. Tá tudo bem, tá de buenas. De boa? Beleza. Ok. Bom, deixa eu pensar aqui então. Eu fiquei devendo para vocês um óculos redondinho na Jurema. Que era uma coisa também que eu tinha que fazer aqui. Mas antes de eu vir para esse sistema, alguém tem algum trabalho que gostaria aí de compartilhar com os colegas? Lá na nossa pasta. Só temos dificuldade. Eu entendo, jovem. Eu entendo. Eu não sei se vocês estão nessa fase também, mas eu entrei na fase da quarentena do não consigo produzir nada de útil. Ou pelo menos nada que eu considere útil. Aí eu só tipo, Só tô no momento assistindo vídeos e sugando conhecimento. De algum jeito estranho e sem sentido. Deixa eu ver. Beleza. Já vou olhar lá também. Quem quiser colocar lá na nossa pastinha, tá? Só lembrando, tem lá o Review e Treaters. Quem quiser colocar algum trabalho lá pra gente dar uma olhadinha. É legal, tá? Pra gente dar uma ajudada. Sempre bom.
Ah, é verdade. Faz tempo que eu não faço isso, mas eu vou deixar com vocês por precaução, tá? Todas essas aulas, não esqueçam que elas estão sendo, né, colocadas no YouTube. Aquele momento, né, quando você para avaliar, tem aula pra caramba. Jesus, meu pai. É muita coisa. Vou deixar esse link com vocês de novo, tá? Caso alguém não tenha perdido, ou eu não sei. Tá, é uma opção. A simetria não está funcionando? Talvez ela esteja... Aí depende. Essa resposta tem algumas variáveis. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui rapidinho. Assim, depende. Primeira coisa, que é o mais comum, pode ser que o objeto esteja virado. Tipo, por exemplo, quando a gente negou a simetria, ele levou em consideração esses ângulos, que é o ângulo, em teoria, que ele entende ali a face que está voltada para frente. E aí, às vezes, se ele estiver virado, ele não executa a simetria da maneira correta. Se for em um projeto que você já criou antes, tipo, que a simetria já funcionava antes, é um pouquinho mais estranho. Tá? Beleza? Aí o que dá para fazer nesse caso, que eu diria, é tenta dar uma viradinha no objeto para ver se ela retoma, se ela volta. Tá? Que é uma opção. E, deixa eu ver uma coisa. Tem um botão aqui do lado. Marcel, não, relaxa. Tá? Eu vi que você estava aí, você está tendo problemas técnicos, então não tem nem o que dizer sobre. Quando é um objeto que está duplicado, então a orelha, por exemplo, que eu dei o mirror, né, que ficou uma de cada lado ali, pode ser que esse botão aqui não esteja habilitado, que é a simetria local. Então, por exemplo, aqui na orelha dela, deixa eu tirar só o cabelo da frente. Beleza. Ó. Quando eu ligo a simetria aqui nas orelhas, o que ele faz para mim é justamente criar aqui, ó, a simetria a partir do centro do rosto. Então, eu tenho um ponto aqui funcionando e um ponto exatamente aqui. Mas não é uma simetria, por exemplo, no objeto. Se você ligar a opção de simetria local, aí ele tenta executar a simetria dentro do seu objeto. Tá? Pode ser essas opções aqui. Então, eu diria, cuidado com esse botão. Caso realmente você precise, tipo, modelar um pé ou as orelhas que estão ali, no caso, duplicadas. Segunda coisa, então, é dar uma viradinha. Então, tenta ligar a simetria na letra X e aí você dá uma voltadinha, vira a cabeça dela, vira o objeto para ver o que aconteceu. Que às vezes está só no ângulo errado. Pode ser isso. Deixa eu lembrar se tem alguma outra configuração da simetria. Pode até ser que tenha. Interfaces, sphere, geometria. Ó. Entendeu? Ó. Outra coisa que eu ia falar, que é meio estranho, mas pode funcionar. Quando você segura... Só deixa eu confirmar se é o Alt mesmo. É o Alt. Quando você habilita o Alt, segura o Alt e clica aqui no ícone de simetria, ele mostra as configurações relacionadas a ela. Então aqui, ó, tem até como você trocar o eixo. Habilitar e desabilitar a simetria, tem como até trocar X, Y e Z. Tá? São algumas opções aí, podem ser interessantes. Beleza? Mas normalmente é a posição mesmo, mais tranquilo. Deixa eu vir aqui no nosso personagem bonitinho, deixa eu voltar o cabelinho dela. E beleza. Imagina! Vamos lá, coisas que eu preciso comentar com vocês. Deixa eu ver. Eu já vou lá abrir, tá? A pasta com os projetos. Então, isso aqui que a gente tinha comentado, até aí ok. Bom, outra coisa. Agora sim vem a treta. Vamos lá. Eu lembro que eu comentei com vocês, num passado um pouco distante, aquela história de com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou começar a comentar sobre isso já agora, para a gente tomar um pouco de cuidado, mas, novamente, são coisas que eu acho que vão ser repetidas algumas vezes durante essas aulas, tá? Que é a malha poligonal. Então, a quantidade de polígono.
a gente tem aquela treta, né, de que quando você começa uma modelagem, você tem uma quantidade X de polígono aqui dentro, que muitas vezes não é suficiente para detalhar, para criar entalhes com um pouquinho mais de resolução. Então, essa saia, por exemplo, que a gente criou lá atrás, ela não tem uma quantidade muito grande de polígono. Então, a gente consegue observar o formato dela bonitinho, os quadrados, né, bonitinhos ali encaixados, formando a estrutura. Se eu tento, por exemplo, riscar alguma coisa aqui com a Dan Standard, deixa eu tirar só o polyframe para a gente enxergar um pouco melhor. Ele risca, mas não cria aquela definição maravilhosa, específica, que você pode, por exemplo, precisar para criar a ideia do tecido. E aí, quando você não tem esse processo e você quer detalhar, a gente entra naquele processo de subdividir. No caso aqui, ó, da roupa, da saia, a gente chegou até a subdividir isso antes já. Ó. Então, essa aqui é a primeira subdivisão dela. 2, 3. Se eu der outro Ctrl D, ele vai continuar subdividindo. Então, vai pegando cada quadrado que eu tenho na minha estrutura e vai, no caso, criando mais 4 para cada um. Então, cada vez que você subdivide, você pega cada quadrado, divide por 4, aumenta a quantidade de polígono que tem ali dentro, o que te dá, em teoria, uma capacidade de acrescentar detalhe. Então, acho que a gente bateu bastante nessa tecla nas últimas aulas. Lembrando que essa configuração aqui de controle, né, das subdivisões, elas estão sempre na aba de geometria. Então, toda vez que você dá Ctrl D, que você aumenta uma subdivisão, esse valor aqui do slider ganha mais um boxzinhos aqui. Lembramos disso, por enquanto? Tudo bem, até aqui. Au! Meu dedo já era. Eu macetei meu dedo. Ok. Que lágrimas. Tururu. Au. Vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Porque o que acontece? Vamos supor deixa eu ver. Sobre o braço, primeiro do ombro para o cotovelo, depois para o cotovelo, para a mão. Eu, pessoalmente, gosto de separar. Porque você consegue arrumar a proporção e a posição de maneira mais fácil, e aí depois você junta. Quando você faz de uma vez só, você corre o risco de, quando você for puxar a massa, você destruir uma parte que você já tinha deixado legal. Então, eu normalmente recomendo separar. Mas é aquilo que eu sempre comento com vocês, é questão de gosto. Tá? Se você se adapta melhor a fazer num bloco só, tranquilo. Mas, assim, em quesito aprendizado, acho melhor separar. Tá? Foi até o que eu fiz aqui nela. Veio primeiro esse aqui, depois esse aqui e depois a mãozinha. Eu faço de novo aqui, não tem problema. Eu faço um braço aqui com vocês, não tem problema algum. Eu já mostro, tá? Só deixa eu terminar só esse raciocínio e eu faço de novo, sem problemas. Ó, só para finalizar isso aqui, eu sei também que eu já bati nessa tecla, mas a gente gosta de bater nessa tecla porque ela é importante. Os polígonos ou os malignos, como eu prefiro chamar, que eu acho mais interessante, eles basicamente... Vamos fazer uma coisa melhor? Vamos lá. Os polígonos, eles se organizam, deixa eu dar um Ctrl N aqui, de uma maneira a fazer com que eles se encaixem em cima da sua estrutura. Então, no caso aqui da bolinha, da nossa esfera, a gente tem aqui a dispersão, né, das linhas a partir dos polos e a construção aqui desses fluxos de malha. Então, você tem ali linhas determinando o fluxo. Conforme você pega uma ferramenta de modelagem qualquer, tipo a Move, e você começa a deformar, esse fluxo ele é modificado. Então, ele tenta ali se reestruturar para se readaptar ao formato que você quer criar. Então, a partir do momento que você está modelando, você está pegando esse fluxo original da sua primitiva e você está falando adeus. Então, em alguns casos, eu até comentei, né, que se você puxa muito, a poligonagem tem limite, né? Chega uma hora que ela não consegue acompanhar,
E aí você tem essa deformação, essa deformidade aqui, por exemplo, na estrutura. Então você tem polígonos com uma área maior aqui do que aqui, por exemplo. A densidade poligonal é diferente. Para isso, nós tínhamos lá aquela ferramenta, a Z-Remesher, que ela reorganizava, só lembrando, tá? Dentro de geometria, a gente tinha Z-Remesher. Tem aqui, basicamente, se você quer continuar com a mesma quantidade de polígono, ou diminuir ou dobrar, que aí depende bastante da situação. Mas se você só quer reorganizar, você pode colocar no mesmo, dar um Z-Remesher, ela vai pegar a quantidade de polígono que tem aqui e vai redistribuir sobre a nova área. Então, olha a diferença. Estourado, quando eu dou um primeiro Z-Remesher, ele tenta reorganizar da melhor maneira que ele encontra. Ó, tirou aqui em cima e fez um fluxo. Então, a gente consegue ver a malha agora, o caminho da malha em direção a essa deformação. Você poderia apertar mais de uma vez, tá? O Z-Remesher, ele vai sempre tentar reconstruir a malha, usando a anterior, né, como referência, ó. Então, ele está reconstruindo. Beleza? Até aqui, ok? Então, vamos lá. Por que isso aqui é importante? Assim que ele terminar de fazer. Essa reorganização de malha, agora sim, ó, vamos separar uma coisa muito importante aqui. Se você está modelando, por exemplo, porque o seu objetivo é levar a modelagem para uma impressora e imprimir... Eita, Morgana tá braba. Se o seu objetivo é esse, única e exclusivamente esse, tipo, você não vai animar, você não vai fazer nada com o seu modelo, além de imprimir, a sua malha não precisa estar perfeita. Então, ela não precisa ter um fluxo indicando o caminho, por exemplo, da construção. Tipo, para a impressora... Ah, foi mal, bati no microfone, perdão. Deixa eu até botar a caneta aqui para dar um espaço. Ela vai falar, não, ela não liga. Ela vai pegar o modelo que você tem e ela vai colocar para imprimir. Só isso. Agora, se o seu objetivo é levar o personagem para animar, mais especificamente o personagem, né? Você precisa lembrar que existem alguns fluxos nessa malha, na construção dela, que facilitam o processo de animação. Então, deixa eu abrir aqui um outro cara para vocês darem uma olhada, que é o Cleito. Esse aqui é o Cleito. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quero que o rosto dele, que os olhos ali, ó, se movimentem, se essa malha futuramente, que ela seja animada, eu preciso que o fluxo ao redor do olho, ele acompanhe essa ideia da movimentação. Então, como seria uma deformação? Como que ele se deformaria de maneira mais adequada? Para realmente aí, ó, dar a ideia de uma expressão, talvez, do personagem. Então, essa organização poligonal, essa topologia mais correta, nós temos alguns jeitos de corrigir. E aí sim que entra aí as próximas aulas. O Z-Remesher, ele já dá uma reorganizada interessante. Então, a partir do momento que eu uso ele já tenta reconstruir isso daqui, ó, dá uma olhada no olho. Ó, já ficou uma topologia, né, uma superfície poligonal mais interessante. Então, ao redor do olho, ó, a movimentação é mais interessante, ó, mais natural. Mas ele sozinho, em alguns casos, não é suficiente. Então, tem situações que a gente precisa, por exemplo, levar esse cara para o Maya e fazer uma estrutura bem mais simples, com uma quantidade bem menor de polígono, em cima da ideia aí dos fluxos da malha do personagem. Iremos fazer isso mais para frente, mas só explicando mais ou menos por que a gente faz isso. Tudo bem? Até aqui. Faz sentido isso, gente, para vocês? Então, ó, sem organização, com a organização da malha, ó, com a topologia. Então, ó, ela se movimenta de maneira mais fluida, caso eu fosse animar. Então, se for animar, a topologia é muito importante. Se você for só produzir um personagem para imprimir, aí não teria tanto problema. Tudo bem por enquanto? Estamos bem? Cenas dos próximos capítulos. Só indicando aí cenas. Ok.
Ó o Cleitinho. Cleitinho tá levemente caindo de sono. Ó o Cleitinho. Cleitinho é fofo. Então, ok. Até aí, belezinha. Deixa eu só abrir um documento novo aí. Então, tenham esse pensamento em mente, por favor, porque é muito importante para os próximos capítulos. Em relação ao braço, que você falou para juntar, vamos lá. Vou colocar aqui um cilindro. Então, vamos supor que eu queira transformar isso num braço. O que eu normalmente faria seria estabelecer essa primeira base do braço, que é o que eu fiz com o Cleitinho lá, com o nosso amigo. O modelo do braço, lembra de fazer ele entre a pose T e a pose A, ou no A ou no intermediário aqui, ó, para você ter uma sensação um pouquinho mais interessante. E normalmente eu faço esse formato de cenoura ou de bastão de beisebol, depende aí. Coxinha, né, a famosa coxinha. Qual é a treta que eu normalmente gosto de observar? Então, se você olhar aqui nessa malha, a organização dela, né, de tanto move que eu dei aqui, ela está completamente desorganizada. Não é algo que você precisa, tipo, surtar logo no começo, tá? Não precisa. Mas é legal que você tome só um pouquinho de cuidado aqui para não criar buraco na malha, então cuidado com o limite. Então pega a move e suaviza, mas se aparecer alguma coisa estranha ali, dá um leve Ctrl Z, que pode ser problema. Eu normalmente faço tudo separado. Tudo separado, tudo separado. Posso até mostrar o outro personagem para vocês da outra turma, mas tudo separado. Então, por exemplo, lá, fiz esse cara. Aí, ok. Vou inserir ali o antebraço. Então, inserir outro. Posicionar ele ali, ó. Normalmente eu gosto de dar essa viradinha aqui, ó, só para dar uma sensação de movimento. Mesmo esquema, suaviza. Aquele formato de coxinha familiar. E aí, sei lá, tem essa região aqui do braço. Tenho duas ferramentas, né, duas subtools, gerando, no caso ali, ó, o meu braço inteiro. Aí, aquele cuidado que eu pedi para vocês terem, e eu recomendo e continuo falando a mesma coisa nesse ponto. Vai juntar esse com esse. Lembra que a organização que você tem aqui na Subtools é muito importante. Então, o fato de eu não renomear isso daqui pode tornar o trabalho um pouquinho mais complicado. Porque eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu estou selecionando, com o que, né, para eu conseguir realmente juntar. Lembra que a soma das Subtools no ZBrush, ele funciona de maneira hierárquica. Então, você sempre vai deixar o que você quer somar um embaixo do outro. Então, nesse caso, essas duas partes. E sempre vai selecionar o primeiro dos dois elementos que você quer somar. A reorganização de camadas. Então, renomear. Você renomeia por aqui. Então, você clica, ele aparece uma caixinha. Você pode clicar, trocar o nome e dar um Enter. E a hierarquia das camadas, a gente altera por esses dois símbolos. Então, se você tem uma subtool selecionada e você clica nesses caras aqui, você muda a ordem delas. Muito importante, hierarquia. Então, ó, selecionei a subtool que está acima, quero somar com essa, então está perfeito. Venho aqui na opção dentro da própria subtool, um pouquinho abaixo, tem a opção de dar um merge down. Lembrando que isso daqui apenas unifica as camadas. Então, ele vai pegar aquelas duas subtools e vai juntar em uma camada. Então, ó, merge down, dá um OK. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho esses dois na mesma subtool. Eita, Creito, voltou o Creito. Tenho esses dois na mesma subtool, só que a malha dos dois ainda continuam separadas. Então, ó, se eu tento suavizar o meio do caminho, eu vejo que essa estrutura não é unificada, realmente. Então, primeira coisa, juntar na mesma subtool. Juntou na mesma subtool, agora sim você pode pensar na estruturação, somar essa malha. E aí que a gente entra na aba de geometria.
que é logo abaixo de subtool. Então, geometria, que é o que realmente vai cuidar ali da somatória da malha. E nós temos ali o indivíduo chamado de Dynamesh. Então, este cara vai reorganizar a malha de maneira a fazer com que aquela estrutura pareça uma única, que ela seja realmente, né, uma única estrutura. Lembrando, você tem o botão do Dynamesh e você tem resolução. Resolução é um valor que depende muito do seu projeto. Então, depende do tamanho que você criou, da peça que você criou. Então, não existe tipo um número místico que vai dar certo logo de cara. Então, sei lá, se eu falo para vocês, coloca 32 que vai sempre funcionar. O que eu diria é, se você for mudar o valor de resolução, tenta trabalhar sempre com ele dividido por 2 ou multiplicado por 2. Então, se você quer diminuir a resolução, divide por 2. Se você quer aumentar a resolução, aumenta, no caso, multiplica, né, por 2. Então, por exemplo, o meu objeto atualmente tem 964 polígonos. Então, não seria interessante que esses polígonos sofressem radicalmente uma mudança de valor muito grande. Então, pensa que quanto mais polígono, mais pesado, mais trabalho você vai ter. Como você não está numa fase de detalhe, não é legal que você tenha uma malha muito pesada. Então, é mais difícil de trabalhar, dá toda aquela treta, então não é legal. Então, quando eu aplicar o Dynamesh, o meu valor de resolução, ele pode mudar esse valor de pontos, só que não pode ser um valor extremamente alto, pelo menos não aqui. Então, se eu der ali um Dynamesh com a resolução de 128, eu tinha 900 polígonos. Ele pegou essa resolução de 128 e transformou em 141 mil. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente já viu que 128 não rola. Eu vou ali colocar 32, dei um Enter. Vou ali de novo, ó, Dynamesh, 9.000. Então, a 32 talvez ainda esteja meio alta. Tacar um 16 aqui. Tudo bem, vai. 900 para 2. Ok. O que ele fez para mim, ó, foi pegar aquela malha, aquela subtool que eu acabei de somar, e juntou, ó, os polígonos. E realmente soldou essa região. Se eu tento suavizar, ó, eu já tenho essa estrutura unida. Se eu pego o Move, ó, e puxo as peças, ele já está reestruturado. Então, isso daqui a gente já pode dizer que está soldado, que está unido. A treta que fica agora para resolver é o fato da malha estar completamente beautiful. Tá lindo. Tá bem organizado. Ó. Então, é um braço. A gente esperava que os polígonos seguissem aqui, ó, uma montanha-russa. Então, chegasse aqui retinho, fizesse a curvatura e continuasse descendo. Que o cara do lado viesse nessa mesma direção, ó, fizesse uma curvinha e continuasse descendo. Que seria o fluxo mais esperado para esse formato. E aí você olha aqui, ó, e tá tudo cagadinho. Se estiver te incomodando, você pode vir na mesma aba. Então, ó, onde eu tenho o Dynamesh dentro de geometria, você tem o ZRemesher, que é o primo rico. Então, esse cara vai reorganizar a estrutura. Então, eu posso ir no ZRemesher, pedir para ele manter a quantidade de polígono e aplicar. E aí isso já te daria uma malha relativamente mais organizada. Então, é mais fácil de modelar, é mais fácil de suavizar, ó. E aí você teria o segmento todo bonitinho. Beleza? Lembrando que esse último estágio do ZRemesher agora, ele não é extremamente necessário, tá? Até porque se você somar com o corpo depois, você vai ter que reorganizar de novo a malha. Então, não é necessário, só estou mostrando para vocês verem a diferença que ele faz. Ok? Até aqui. Deixa eu dar uma olhada lá no Review e Treta. Olha, agora temos mãos. Que da hora. Gostei, achei chique. Achei conceito.
Eu mostrei o trabalho de vocês para outra turma. Eu falei, eu não espero nada menos do que isso. Que no momento até parece. Mas eu mostrei. Isso eu realmente fiz. Mano, tá bem da hora. Tá bem legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Então, lembrando que semana passada a gente teve, eu acho que sem dúvidas, foi o arquivo que eu mais gostei do nome na semana passada. Eu achei incrível esse nome, foi tipo, uau. Foi a coisa mais legal. E aí temos aqui as partes 2, 3 e finalizado. Pô, bem da hora. Lá, mano. Ficou bem legal. A curvatura que você fez aqui de massa na região do polegar ficou bem legal. Ficou muito bom mesmo. Aí os acessorinhos, ó. Bem da hora. Chique. E estilo. Ó. Parabéns, jovem. Tá muito da hora. Aquele momento. Eu não gosto muito de modelar a mão, porque mão e o pé a gente esconde no sapato, mas a mão não tem muito como. Aquele momento. Não façam isso. Não sigam esse exemplo horrível, tá bom? Não sigam esse exemplo horrível. Eu gostei, achei que tá bem legal. A única coisa que é ridículo, e pode ser a minha cabeça, é só essa região aqui da ligação da mão. Que a curvatura, eu acho que podia ser um pouquinho mais suave aqui, pra linkar, mas, cara, é mão. É mão, aquele momento. A mão, ela é um pouquinho chatinha. Mas tá muito legal. Tipo, tá muito bom mesmo. Assim, parabéns. Gente, eu não sei o que dizer nesse momento. Tipo, o que eu faço? Socorro. Tá muito legal. Gostei, gostei, gostei. E eu vi que você deu um nome. Da hora. Alguém quer mostrar o trabalho? Esse braço aqui que parece uma cenoura de Chernobyl. Deixa eu tirar aqui a cenoura de Chernobyl. Deixa o Cleito. Pelo menos o Cleito tá fofinho. E o Cleito tá com sono. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, aproveitem esse momento. Os nossos últimos respiros de ZBrush. Literalmente, né? A entrega de trabalho, então, eu vou falar sim, com uma dor no coração, mas sim. Aquele momento. Tururu. Então, sobre o trabalho em si, seria bom para a gente conseguir dar andamento. Então, seria bom se a gente colocasse para hoje. Lembrando que não é finalizado, ok? Então, é até onde vocês conseguiram chegar. A última entrega, que é agora do terceiro mês, aí sim eu vou comentar com vocês o que a gente vai fazer. Mas para essa entrega do segundo mês é onde vocês chegaram com ele. Vocês estão ok com a entrega ser hoje? Dá para esticar, e meu celular de novo ali dando sinais de vida, dá para esticar até o dia 12, dá para jogar para sexta-feira, se for ajudar. O que vocês acham? E considerando ainda mais que o ZBrush trollou pessoas, como ele sempre faz, não é mesmo? Que aí eu posso esticar um pouquinho sem problemas. Tipo, por mim tá tranquilo. Beleza. A gente pode deixar pro dia 12, sem problemas. De verdade. Por mim tá ok. O Cleitinho. Ô, Cleitinho. Eu acho que nada, Marcel. A gente tá discutindo sobre a data de entrega de trabalho.
Eu tirei umas dúvidas, mas efetivamente eu acredito que nada ainda. Eu acho. Acho que hoje é o dia mais de boa. Eu tô calminha hoje. Hoje a gente não tá a gente nem escutou a música daquele clipe. Aquele clipe do mal. Eu falando coisa achando que é coisa. Tá vendo? Hoje a gente não está nem. Ok. Dica. Quando você tentar tirar uma música da tua cabeça, não uma cabeça da sua música, porque não tem como, não fale nela. Tá? Não fale nela. Eu realmente estava livre da música o dia inteiro. Acabei de falar. Tô feliz agora. Agora eu tô feliz. Eu vou chorar. Eu não quero mais não. Pode, eu adorei. Pode mandar a caveira comunista. Tá perfeito. Pode mandar assim, sem maiores problemas. Cara, gente. Cara, assim. Preciso mudar meu repertório musical. Rapidamente, antes que eu tenha um treco histérico. Tudo bem. Até aqui. Estamos bem. Mais ou menos. Eu preciso perguntar um negócio pra vocês. Muito importante. É sobre o Maia. Por favor. Não gritem. Não, se bem que pode gritar também, mas por favor, não gritem. Lá no Maia, eu assim, né, com a caneta na cara. Vocês lembram se a gente falou sobre normal map, displacement e bump map? Vocês lembram de ter ouvido esses 3 termos? Em que momento? Eu vou botar a caneta aqui ainda, porque tá divertido fazer isso. Não? Beleza. Não? Ótimo. Agora é a hora. Que é aquele momento. A gente guarda as melhores coisas pra agora. Ou não. Ó. Agora as coisas fazem sentido. É agora que a gente junta as tretas. Vamos lá. Não precisa fazer isso, ok? Eu sei que software deve estar aí estourando, mas é um bom caminho. É um bom negócio. Vou conversar um negócio com vocês. Vamos lá. Vocês têm recordação de como a gente fazia para colocar textura, imagem no Maya? Eu vou fazer de novo, mas só para saber se vocês têm essa recordação mais ou menos em mente. Tipo, em algum momento da vida de vocês, talvez. Isso vai ser bom, porque eu lembro que teve uma pergunta na turma de vocês que era se dava para colocar PNG no Maya. Eu tenho quase certeza que foi na turma de vocês. Eu só não sei, não me lembro quem foi que perguntou, mas eu me recordo desse questionamento. Eu só vou baixar uma imagem qualquer aqui de madeira, tá? Literalmente qualquer imagem, tanto faz aqui no momento. Vai, madeira. Vou botar lá na pasta de documento. Ó, só pra vocês verem, eu quero mostrar umas coisas pra vocês aqui, mas eu preciso de uma imagem pra testar. Se essa aqui vai me deixar baixar, vai. Documento, madeira, beleza. Então, vamos lá, o que que acontece? Eu dei todo aquele discurso sobre como o nosso personagem ele tinha que ter uma topologia correta, que os polígonos tinham que obedecer ali a sequência da formação do objeto. Eu lembro de ter falado para vocês também que o Maya não aguentaria a poligonagem total do nosso personagem, que se a gente pegasse, sei lá, um personagem finalizado cheio de detalhe e recortes e por aí vai, que se você jogasse no Maya do jeito que ele tá para animar, que ele poderia ser muito pesado e possivelmente poderia crashar o Maya. Se ele não crashar o Maya, pensa assim, uma animação tem cenário, iluminação, material, textura, somando tudo isso, provavelmente, aí sim poderia crashar o Maya. Lembramos disso, pelo menos? Isso eu lembro que eu provavelmente comentei com vocês.
Então, o que acontece? Só estou tentando achar um site aqui. Achei. Vamos lá. Eu vou colocar um cubo aqui no Maya para a gente discutir sobre. Ó, esse cubo... Agora não, tá? Não se preocupe. Agora não, mas futuramente a gente vai voltar para ele. Mas aí a gente vai abandonar os ZBrush. Mas agora ainda não. Só para eu corrigir um erro histórico aqui. Ó, a gente tem um cubo. Esse cubo tem aqui belíssimas faces. Tem um número relativamente baixo em comparação lá com o ZBrush, certo? Seguindo essa teoria de faces, quantidade de faces e informação, esse cubo jamais poderia, talvez, quem sabe, ter uma aparência de textura. Não, né, ter os vincos e por aí vai, porque a gente precisaria de mais polígonos e por aí vai para encaixar. Sim? Não? Quem sabe? Talvez. Então ele é muito simplificado. Ó. Se eu fosse usar isso aqui no ZBrush, eu não teria a área para criar, não teria polígono para se deformar. Quando a gente colocava uma imagem dentro de um objeto, então quando eu ia com o botão direito e pedia para ele adicionar um material novo dentro desse objeto, eu tinha a opção lá de escolher o tipo de material. Então, fazendo aquela recordação, ó, Arnold Shader, tinha aqui a Standard Surface, que era o material padrão. E dentro, né, do material padrão, eu tinha as configurações desse cara. Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, uma imagem para substituir, eu poderia vir aqui na base, procurar a opção de cor e associar uma outra informação que não fosse a cor. Então, eu podia clicar aqui, vai lá no filé, ele abre uma pastinha ali para você colocar, né, a imagem que você quer associar, e aí a gente colocava a madeira, bonitinho, e ele aplicava a imagem. Só que qual é a treta disso daqui? Se eu tentar observar lá no Arnold ou qualquer renderizador, nós não temos nenhum tipo de textura que indique que isso daqui é um material de madeira. Então a imagem, aquela coisa, né? Se esse cubo estiver muito longe, tipo bem longe, mas muito longe de você, tipo uns 3 km de distância, ele pode até parecer um cubo realmente com detalhamento e por aí vai, por causa da imagem. Mas, aquela coisa, né? Não é aquela textura bonita. Você olha aqui, ó, tá até com brilho, ó. Que material de brilho, material de madeira que você já viu na vida, que tem esse comportamento, por exemplo. Aí você fala, né? Laminado de madeira. Sim, mas um cubo mesmo, ele não teria essa informação. Então, teria ali os relevinhos, os vinquitos de madeira e por aí vai. Então, como é que você faz para você enganar o Maya? Enganar o Maya, entre aspas. Quando você quer trazer informação de textura para esse cara, então você quer transformar ele em um objeto um pouco mais próximo da realidade, você pode acrescentar um mapeamento específico para ele. E aí você tem Displacement Map, Normal Map e Bump Map. Bump e Normal são mais relacionados à ideia realmente de não deformação do seu cubo. Então, ele vai falsear, é ótimo, né? Falciane. Ele vai engambelar o Maya. Ele vai falar, olha aqui, cara. Ilusão de ótica. Era essa a expressão que eu queria. Ele vai fazer uma ilusão dentro aqui do seu mapeamento, dentro da sua imagem, para dar a entender que isso daqui possui volume. Quando você fala do Bump Map, o que a gente faz é pegar essa imagem que está aqui, transformar ela numa imagem preta e branca, e o que ele faz é o seguinte, ele entende que áreas que têm cores mais escuras são áreas onde a luz não consegue chegar. Então, são áreas daquela imagem que, em teoria, seriam mais fundas. Áreas com cinzas mais claros, próximos de branco, são áreas onde a luz bate com uma intensidade um pouco maior. Então, são áreas mais elevadas. Então, ele cria essa sensação de relevo
a partir da variação de tonalidade do preto para o branco. Qual é o problema? Não é o problema exatamente. Quando você aplica esse mapeamento, quando você adiciona essa informação ali, ele não se interessa pelo direcionamento da luz no Maya. O que ele tá se guiando somente pela presença do preto e do branco. Então, se tem uma luz vindo de cima do lado de baixo, ele falou, estou seguindo preto e branco. Onde é mais escuro está mais fundo, onde está mais claro está mais elevado. Apenas. Para resolver essa treta, a gente tem um mapeamento chamado de Normal Map. Talvez, em algum momento da vida de vocês, fuçando em Pinterest da vida, você já tenha visto alguma imagem desse tipo. Que é esse mapinha aqui, super colorido, RGB, ó, meio psicodélico. Alguém já, sei lá, se deparou com isso na sua vida? Tá chovendo, gente. Está chovendo para um caramba. Socorro! Ah, tá chovendo. Que momento. Você tem medo de chuva? Não, mas eu tenho medo da chuva derrubar a internet. Ah, socorro! Alguém já viu isso aqui algum dia na sua vida? É uma imagem meio esquisita, mas meio peculiar. Ó, olha aqui para vocês darem uma olhada. Material, pedrinhas. Ele pega a imagem, como ela veio ao mundo, faz uma interpretação de direcionamento de luz aqui e converte isso para um mapeamento RGB. Então, usando cores, digamos assim. Putz, como é que eu vou fazer isso daqui? Parece difícil para caramba. Então, se você quiser testar em casa, tem um site que faz esse mapa de maneira gratuita. Você só precisa abrir o site e jogar a imagem que você quer mapear ali dentro. Então, ó, load. Cadê a madeira? Aqui. Ó. Ele te dá essa imagem. Vou salvar aqui, ó. E aí, você pode associar essa imagem dentro desse cubo para fazer ele parecer, né, que tem ali relevo, que ele é menos falso, digamos assim. Então, você joga a imagem nesse site que eu comentei para vocês, ó, nesse Smart Normals. Então, ó, você tem aqui Load e Save. Tá, ele cria essa imagem para você, ó, da madeira, com esse mapeamento RGB. E aí, lá nas configurações do material, você tem uma aba chamada de Geometria. Só estou fazendo esse comentário, tá? Porque isso aqui tem bastante conexão com o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Mas, ó, lá em Geometria, dentro da propriedade do material mesmo, você tem a opção de Bump Map. Então, associar algum mapeamento de relevo ali dentro. Então, ó, Bump Map. De novo, ó, você tem lá o xadrez. Clico. Aí ele fala, beleza, o que você quer associar aqui dentro? Continua sendo um filé. Mapeamento de bump. E aí aqui, ó, você tem basicamente a configuração, tá? E onde você vai associar. Então, esse valor é onde você associa. O dipt é basicamente se ele vai atuar mais ou menos. E o modo como ele está usando. Então, Bump Map é imagem preto e branco. Nós não estamos lidando com imagem em preto e branco. A gente está usando um objeto, né, no caso um mapeamento do tipo de normal, que considera a orientação do objeto no espaço. Então, troco ali, ó, Tangent Space Normals. Vou associar a minha imagem de bump, que é uma boa pergunta de onde foi que eu coloquei. Que eu dei um download, e aí eu não sei onde foi que eu enfiei. É uma boa pergunta. Ó,
Eu não sei se vocês viram, mas a partir do momento que eu coloquei essa imagem aqui, ó, sem a imagem, com a imagem, ele passou a interpretar melhor a iluminação, direção da luz, e olha a ideia de relevo aqui. Tem que tirar um pouco do brilho, né, em si da peça, mas olha que interessante. Parece que tem relevo, só que só tem essa quantidade reduzida de faces. Então, eu não dividi isso daqui, por exemplo, para criar mais informação. Então, ele está enganando o nosso olho, né, basicamente. Ele está criando uma ilusão de ótica. Com um mapeamento RGB, que tem ali, no caso, o direcionamento de iluminação, que faz com que a gente pareça ver que tem relevo nessa face. Por que eu estou falando isso? Quando a gente for levar o personagem lá do ZBrush para cá, a gente vai fazer um processo bem parecido. Nós vamos pegar uma versão do personagem em poligonagem mais baixa, mais simples, tá? Sem detalhamento praticamente, uma coisa bem simplificada, o low poly. E em cima do low poly, a gente vai adicionar um mapeamento que vai dar a impressão de que aquele objeto simplificado tem todos os detalhes que a gente modelou. Ok, mais ou menos. Não sei se ficou muito claro esse processo, mais especificamente por que eu fiz isso, né? Por que eu abri o Maya no meio do rolê aqui. Estamos bem? Não estamos? E aí, pessoas? Então, só reafirmando aqui, quando a gente for fazer esse caminho inverso, então quando a gente for sair do ZBrush para cá, a gente não vai trazer esse cara do jeito que ele veio ao mundo. Então, a gente não vai fazer ele com detalhes, tudo bonitinho, porque senão vai travar. Então, eu vou precisar de uma versão simplificada, com menos polígonos possível. Ó. Por exemplo, aqui o corpinho dele, ó, que está bem simples. Preciso pegar essa versão simples, levar ela para o Maya. Depois, né, no caso, eu consigo criar um mapeamento da versão mais detalhada e associo lá no meu objeto dentro do Maya. Então, ele continua tendo essa mesma quantidade de polígono, só que com uma aparência de um objeto mais complexo. Ok? Mais ou menos. Querem perguntar alguma coisa? Aproveitem este momento. Sim? Lembra que tem que estar hierárquico, então tem que estar posicionado um em cima do outro. Você controla isso por aqui. Então, esse aqui sobe, esse subtool e esse desce. Depois que estiver posicionado bonitinho na sequência, aí você seleciona o que está acima. Então, por exemplo, esse com esse. Seleciona o de cima. Desce um pouquinho a subtool, tem a opção de Merge, e aí você tem Merge Down. Respondendo ali o Hector. O mapeamento. Então, aquele momento. Tem como você fazer o normal map no ZBrush. Então, isso foi uma descoberta recente da minha vida. Naquele momento. Ó, se você descer um pouquinho, tem UV, textura, displays e normal. Tem como você tirar o mapa por aqui, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem umas coisas aqui um pouquinho assustadoras, digamos assim. Não dá só para... Infelizmente, queria que pudesse, mas não dá só para clicar direto.
infelizmente, mas tem no ZBrush, tá? Tem aqui. Tem um outro cara que pode ser interessante, deixa eu ver se eu só acho o nome dele aqui, que é tipo um aplicativo. Eu vou falar deles futuramente, mas é estranho, que parece muito coisa do Windows, sei lá, 90... Nossa senhora, olha isso. Que é esse site, na verdade, ele é um aplicativo. É um aplicativo que você consegue baixar e você faz o processo de baking, que é justamente essa ideia de você pegar o high poly, então o super blaster buster pesado, o low poly e criar esses mapeamentos. Então tem por aqui também. Então, opções, naquele momento. Esse aqui para o personagem seria mais interessante. Para a parte de objeto, né, se for para imagem apenas, aquele outro site já funcionaria bem. Ok? A gente vai ver isso futuramente, não se preocupem. Nós iremos. Mas só dando aí uma adiantada no rolê. Ok? A carinha dele de sono. Olha que coisa fofa. Olha que coisa fofinha. Bom amiguinho. Deixa eu ver. Mapeamento, ok. Ah, último comentário. Próxima aula, eu tenho certeza que foi da turma de vocês. Eu volto. Se vocês quiserem, obviamente, se não quiserem, não tem problema. Tinha uma pergunta sobre colocar imagem sem fundo, né, PNG, como textura lá no Maya. Se vocês quiserem, na próxima aula eu começo com isso. Se vocês acharem interessante ver. Porque tem algumas aplicações ali que podem ser interessantes. Ok? O que vocês acham? Que aí na próxima aula teremos surpresas. Sobrevivemos por enquanto. Deixa eu ver que horas são, só que antes que eu me lasque aqui, né? Noção de horário zero. Bom, vamos lá. Então, para finalizar, eu espero que esse exemplo no Maya tenha ajudado um pouquinho a entender a ideia do mapeamento. Tá? Lembrando, não precisa estar com o Maya agora. Só fiz o comentário realmente para vocês verem isso acontecendo aqui visualmente. Só para vocês observarem, ó, o Normal Map faz a leitura em RGB, né, considerando ali no caso a angulação da iluminação. O Bump Map, olha, segue aquela ideia que eu comentei para vocês do preto e do branco. Então, se isso aqui fosse, por exemplo, um bump de tijolo, as regiões mais escuras ele entende como a luz não chega, então regiões mais fundas, e regiões mais claras ele entende ali como iluminação mais presente. Ok? Aí esse cara não consegue distinguir a direção da luz, ok? Um pouquinho mais simplificado. O Normal Map já consegue distinguir esse indivíduo. Bom, vamos lá. Seguinte, só para finalizar, eu anotei alguns nomes na chamada. Eu vou fazer a chamada. Se eu não chamar alguém, acho que fica mais tranquilo. Aí vocês, por favor, só manifestem-se. Ok? Para eu arrumar. Então, ó, eu anotei aqui a Lana, o Arthur de Osasco, Bruna, Carol, o Gabes Masashi, Gabriele, o Hector, João Vitor, Juan, Lucas, Marcel, Marcela, Raquel, Victor Daniel, Victor Miguel e Victor Octávio. Tá, eu esqueci o Gabriel Lima, Nicolas, Giovana. Ó, coloquei ali o Nicolas, a Giovana, e o Gabriel Lima. Alguém eu não coloquei? Tá vendo? Dessa vez foi, ó. Eu lembrei da Lana, eu já coloquei ela bonitinha ali antes. Por precaução.
Aquele momento. A gente tá aprendendo. Lágrimas. Aquele momento a gente tá crescendo. Ai, ai. Beleza. É que normalmente eu faço, ó, só pra vocês sentirem o drama da minha vida. Quando vocês falam, eu pego daqui. E aí, de vez em quando, naqueles momentos que eu faço os questionamentos da vida, eu venho por aqui, ó. Então, por exemplo, é assim que você sabe que o Ulisses tá online, fuxicane a aula, por exemplo. NetUni. Aí, ó, viu? Stalkeando. Eu não vou nem repetir o que eu falei por mensagem. Eu vou mandar por mensagem, tipo, para de stalkear! Ulisses! Invasão. É, ele e o Rafa. Eu descobri o Rafa pelo Ulisses. Então o Ulisses entregou o Rafa. Tá vendo? Isso aí, ó. Invasão, entendeu? É assim que você faz, ó. Invade. Concordo assim. Vocês têm que fazer isso mesmo. Isso aí. Zoa o tio Uli. Beleza, gente. O Cleito. Ó. Não pode ficar quietinho. Você tem que fazer o que eu faço. Você tem que falar, olha só, Ulisses. E aí você incentiva, tipo, a sala a pegar fogo. Isso é legal. Aí ele vai e faz a mesma coisa. Aí eu vou sair chorando, provavelmente. Oh, Deus. Gente, tudo bem por enquanto? Tava meio dormindo. Justo, você tem um ponto. Bom, vamos lá. Organização, então. Próxima aula, quem tiver coisa para mostrar para de modelagem, traga, por favor, ok? Lembrando, eu vou fazer um retorno pro Maia. Tururu, tu, 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 tu. Ok? Para mostrar umas coisas para vocês. Mas lembrando, se o seu computador estiver dizendo não, obedeça sempre o seu computador. Tá? Relaxe em relação a isso. A gente vai fazer agora essas integrações de software. Beleza? Ah, Gabs. Gabriele. Você tá aí ainda, Gabs? Tem um negócio para mostrar para você. Vamos ver se a Gabs ainda está. Aquele momento, né? Invasão de feudo. Todo mundo com as tochas. Ulisses! Ulisses! Você fez uma pergunta na outra aula e eu fiquei de responder, né? Gay! Então aquele software que eu comentei, o Substance Painter, ele tem o mesmo sisteminha de trial. Tá? Caso vocês queiram dar uma olhada. Tá aí a resposta que eu fiquei devendo na última vez. Ok? Agora sim, com a minha dívida paga e honrosamente paga. Sim, clãs atacando o clã Ulisses. Ok. Talvez com não tanta muita violência. Não. Sim, não. Sim. Definitivamente sim. Bom, vamos lá. Só liberar aqui, porque tio Rafa vem por aí. E não quero ser morta pelo tio Rafa. Gosto do Rafa. Rafa é legal. Vamos lá. Por hoje é isso, pessoas. Espero aí que essa parte do mapeamento tenha feito um pouquinho mais de sentido. Tá? A ideia não era realmente produzir alguma coisa efetiva. Só queria mostrar para vocês esse esqueminha de mapeamento da malha, tá? Para a gente ver como iremos aí, né, viver nos próximos dias. Tá acabando. Parabéns a todos os envolvidos no rolê. Boa semana, boa quinta, boa sexta. Vejo vocês aí na próxima aula. Tá? Tragam dúvidas, problemas e fiquem com o Cleitinho. Cleitinho com sono. É a melhor coisa que a gente pode ver hoje. Tchau, pessoas.